Sabe que o couro come, né? Sabe que o couro come. Vamos lá. Qual a enfermidade mais letal que o homem possui? A doença mais forte que nós carregamos? O pecado, você disse. Porque entre o pecado e a morte existem as enfermidades que vão tocando no nosso corpo. Mas o que findou a humanidade foi o pecado. O que colocou datas de validade a nós na Terra, né, foi o pecado. Então, o pecado é o que findou a nossa vida biológica nessa Terra. Mas Cristo veio nos dar vida, e vida espiritual, vida eterna, Zoé. Essa é a vida que está no Filho, e nele estava a vida. E todo aquele que tem o Filho tem a vida. Qual vida? A vida eterna. A vida que vai me ressuscitar dentre os mortos. A vida que tem o poder de vencer o pecado. Ainda que eu passe por um vale de sombra e de morte, ainda que eu morra e eu vá para o sepulcro, ele me levantará. Porque se nós morremos com seu espírito em nós, nós podemos ter certeza que o mesmo espírito que levantou Jesus Cristo dentre os mortos vai nos levantar. E esse levantamento é a salvação completa agora no corpo, onde nós somos livres ou salvos da presença do pecado. Entende que o pecado vai conosco até o sepulcro, até a morte. Logo Entendi. depois da ressurreição, o pecado é vencido totalmente, né? Esses são os inimigos de Jesus Cristo: Satanás, o pecado e a morte. E Deus coloca todos os inimigos de Cristo debaixo dos seus pés no milênio. Mas esse é outro tema. O que a gente está Não, vendo? sim. Sim, pode falar. Não, estou só concordando. Eu anotei aqui, então, que a enfermidade mais letal é o Aí, pecado. aí Só que voltando o, no pe- tema, o Deus, pecado e a morte existe, entre o pecado e a morte, existem as enfermidades que vão atingir o nosso corpo, beleza, né? E o massa. pecado, ele findou, né? Ele validou, ele trouxe, pôs validade na nossa vida biológica, entendeu? Isso, E aí, por que a cura? Então, de acordo. né? O Senhor encontra nas doenças físicas um meio de manifestar sua vida, seu poder, seu amor e de abrir o coração do homem, entende? Não é o mesmo quando você prega o evangelho, né, pela palavra, alguns acreditam pela palavra e outros acreditam pelos sinais, né? Então, é o seguinte, quando você ora por uma pessoa e ela é curada, estes sinais seguirão os que creem. No meu nome, colocarão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Esses sinais acompanham a pregação do Evangelho, não acompanham um movimento, uma doutrina, uma escola de evangelismo e missões. Nós somos movimento X Movement, que temos sinais e milagres. Não, esses sinais acompanham a pregação do Evangelho genuíno, o qual tem como objetivo revelar Cristo para as pessoas a fim de que elas sejam salvas, salvas da sua maior enfermidade, que é o pecado. Então, Cristo tocou meu ombro, ele curou meu ombro, né? Por exemplo, mas porque ele queria chegar até meu coração. Entende? Isso foi o que eu tentei explicar. A cura, as palavras de conhecimento, o que produz o explodir dos dons do Espírito numa pessoa não convertida, é para abrir a porta do coração daquela pessoa,
a fim de que aquela pessoa consiga ter uma abertura maior para receber o Cristo que vai salvar e curar essa pessoa. Acho que eu entendi. Sim, Eu anotei. Jesus curou meu ombro para chegar em meu coração, onde realmente mora a minha principal enfermidade, ou minha enfermidade mais letal. exatamente. Perfeito? E nós podemos ver isso aqui, ó. Vamos, vamos ver isso aqui mesmo. E legal isso, porque ó, você falou aqui, ó, né? O Senhor encontra nas doenças físicas, né? Nas doenças físicas, sua vida, seu poder e o seu amor, é, é, e, e com o objetivo de abrir o coração do homem, né? Então, o Senhor encontra nas doenças físicas, né? Na verdade, o Senhor não, né? A gente encontra na doença física a... Não, calma aí, isso aqui eu Uma escrevi errado. oportunidade, uma porta, uma oportunidade seria. Eu escrevi errado. O Senhor, eu botei o Senhor encontra nas doenças físicas sua vida, seu poder e seu amor de abrir o coração do homem. Não, É, não, ficou confuso isso calma, aqui. calma. O Senhor encontra uma oportunidade de manifestar sua vida. Só acrescenta aí uma oportunidade de manifestar sua vida, seu poder, seu amor. Entende? Mas a verdadeira enfermidade da humanidade é o pecado que habita no homem. Compreende? Então, Então, o Senhor encontra uma oportunidade de manifestar nas doenças físicas sua vida, seu poder, seu amor, de abrir o coração do homem, para né? quê? Que é, Para quê? Para quê? que é para que nos salve dessa Isso. enfermidade Para que letal. a pessoa consiga enxergar Cristo e possa ver o Salvador, entende? Porque, de novo, o real pecado do homem não é o real problema do homem, não é a sua crise financeira, o seu desemprego, a sua doença física. O real problema do homem é que ele está morto em delitos e transgressões. Não é que eu vim a Cristo doente e ele me curou. Não, você veio a Cristo morto. O teu estado é morte espiritual. Ele te curou Caraca, mano. para logo Caraca. depois te dar vida, tá certo? Nossa, mano. Você chegou morto, não doente. É morte espiritual. E te- ele está oferecendo vida. Isso. Perfeito, mano. Um minuto, só um minuto. Tem uma música que se disparou aí onde você está, que não me permite ouvir o teu áudio, certo? Opa, tá por aí? É um som ali que tá chegando o som, mas não me permite escutar a tua voz. Não. Tem um piano tocando de fundo. Ah, entendi. Mano, Tá fazendo barulho? tá, parece que entrou direto aqui a voz dela, conectou com o áudio. Ah, já sei. Eu tô com o teu telefone aqui, ó. Ah, Ah, O por áudio tá isso. saindo aqui no teu telefone. É por isso. Tá. Caramba, gente, desculpa. perfeito. Não, massa, muito bonito o piano, cara. Presente aí para a esposa, né? Só, É, cara. Agora nossos cultos vão ser mais celestiais. ah, São, são deixa eu te, sons de harpas. amém. Deixa eu te mostrar isso que eu falei para você pela Bíblia, certo?
Ó, salvação pela graça, Efésios capítulo 2. Tá comigo? Deixa eu pegar aqui, calma aí. Deixa eu colocar aqui. Vai falando aí que eu tô anotando tudo aqui. Vou te mandar depois. Olha só, diz assim a palavra: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Tá aqui. Esse é o estado do homem. Quando o homem chega a Cristo, o homem não estava doente, endividado, com problema, desempregado. Não, o homem estava morto. Mano, cara, pode parar aqui já. Pode parar aqui, mano. Isso aí é uma parada que tu vai dizer, cara, como assim? Isso que tava na minha cara. Isso que tava na minha cara o tempo todo. Realmente a gente precisa examinar as escrituras, velho. E ele repete novamente. Ó, o versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Tá vendo? Essa é a salvação. Essa ofensa, ele fala, estando vós mortos em ofensas e pecados, é a gente ter rejeitado a Deus, essa ofensa que ele quer dizer, é a rejeição do homem, é a rejeição do homem com o seu Criador. Não, na verdade sim. Porém, é a gente nascer debaixo da transgressão de Adão, é o que insere o pecado em singular dentro de nós. Logo, esse o pecado encontra suas expressões por meio de ofensas e pecados, em plural, transgressões, entende? Então, aí que está a questão. Aqui, Paulo está falando o seguinte, gente, vocês se arrependeram do que vocês são, de sua condição, porque puderam enxergar isso. Ó, 1 de Timóteo 1,15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu me arrependo do que eu sou o principal. Esse deveria ser o estado de consciência de toda pessoa que se converte e de todo cristão convertido, porque Paulo está escrevendo isso aqui, sendo cristão, está escrevendo isso para Timóteo. Cristo veio ao mundo para salvar todos os pecadores, dos quais eu me arrependo, eu sou o principal. Ah, Então, entendi. Ele está se colocando aí numa condição de tipo assim, cara, e de Cristo veio salvar todos os pecadores, está se colocando numa condição que ele se reconhece tão pecador, que ele se coloca, cara, eu, com as minhas obras mais justas, sou o principal desses pecadores. exatamente. E aqui você tem a figura do pecador. Logo, em Efésios, você tem a figura dos pecados, viu? Mortos em pecados e delitos. E logo, em Romanos 7, você tem a figura do pecado em singular, né? Olha o que diz aqui. Ora, versículo 20, Romanos 7, 20. Ora, se eu faço o que não quero, já O não não sou faz. eu que faz. Já o não faço eu, mas o pecado em singular que habita em mim. Tá entendendo? Isso é poderoso. Aí tem a diferença entre o pecado, os pecados e o pecador. Se você Tá, em 1 Timóteo ele está falando dos pecados, frutos, né, transgressões. um minuto, primeiro de Timóteo ele está falando do pecador, tá? Eu Do sou pecador, ele está falando do pecador. isso. Do pecador. Em Ó, Romanos 5 ele está falando de quem? não, Romanos 7 ele está falando do pecado como natureza, né? Ele está falando assim, porque eu sei
que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o que bem eu quero, mas o mal que eu não quero. Eu não faço o bem que eu quero, mas eu faço o mal que eu não quero. Isso eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu. Mas o pecado, viu? A minha natureza, o pecado que habita em mim. Só que quando a pessoa chega a Cristo, ele recebe a natureza divina juntamente com a vida eterna. Então aí começa um conflito entre duas naturezas, entre duas expressões. Uma expressão que é de cima, que é Cristo em mim, pelo Espírito, e uma expressão que é de baixo, que é eu mesmo no meu pecado, como pecador, por meio da carne. Entende? Então aí começa a luta entre a carne e o Espírito. Pega. Calma aí, rapidinho, deixa eu pegar aqui o nosso. Esse aqui o Marley arrancou o Romanos. Pode deixar compartilhando a tela, mano. Pra mim, Perfeito. legal. Só que eu não consigo te ver. Tu tá com o maior cara aqui de bravo. Ah, Tá? é que eu fechei o vídeo aí, ó, pronto, para não pegar tanta internet. Mas tá comigo? Aqui, ó, Sim, calma aí, deixa eu abrir aqui em Romanos. a diferença. Não, tô conseguindo entender sim muita coisa, porque eu acho que antes da gente entrar em um novo em um entendimento mais profundo, ou mais sobre a salvação, acho que a gente precisa pontuar primeiro o motivo da salvação, como ela opera no nosso espírito, né? Põe aí de novo Romanos 7 para mim, por favor. Sim, senhor. Ó, e eu quero te dar de presente aqui Que uma, livro, que Bíblia é essa que tu vê aí na internet? Que eu procurei ela, não achei. eu quero te mostrar aqui, ó. Quero te mostrar um presente, cara. Ó, a diferença entre o pecado, os pecados e o pecador. Tá vendo? Aqui, ó, o pecado e os pecados. O pecado é crucificado na cruz. Os pecados são perdoados na cruz. O pecado está dentro de nós. Os pecados têm a ver com as nossas ações. O pecado está na nossa carne, é uma questão de natureza. Os pecados estão na nossa conduta e são manifestos no nosso viver. O pecado é uma lei nos nossos membros. Os pecados são transgressões que cometemos. O pecado está relacionado com o nosso ser. Os pecados estão relacionados com o nosso fazer. O pecado está na esfera da nossa vida, o que somos. Os pecados estão na esfera da consciência, o nosso viver. O pecado está relacionado com o poder da vida adâmica que possuímos. Os pecados estão relacionados com o poder da nossa consciência. O pecado tem a ver com o nosso interior, os pecados têm a ver com o nosso exterior. O pecado, no estado natural, somos governados pelo pecado internamente. No estado natural, somos condenados pela nossa consciência, pelos pecados cometidos exteriormente. Por isso, a salvação no Espírito nos salva do peso da condenação do pecado. Entende? Como? Por meio do perdão dos pecados. Tá comigo? Cara, isso aqui é muito profundo, é mais profundo do que parece. Sim. O pecado é considerado como um todo. Os pecados são coisas consideradas caso a caso. Olha isso aqui. O pecado diz respeito à santificação, salvação na alma. Os pecados se relacionam com a justificação, salvação no espírito. Tá comigo? O pecado
é uma questão de vencer por meio da cruz e Cristo. Os pecados são uma questão de ter paz no coração, porque foram perdoados. O pecado está na natureza do homem. Os pecados estão nos hábitos do homem. O pecado, figurativamente, é a árvore. Os pecados, figurativamente, são os frutos daquela árvore. E aqui tem o que eu te expliquei. A árvore é o pecado e os frutos são os pecados, né? Cada pecado contamina a nossa consciência espiritual purificada, por isso precisamos do sangue do Cordeiro em nossa comunhão, né? Bom, e aí continua, mano. Parece inesgotável essa tabelinha de diferença entre o pecado e os pecados, né? Tem a figura de Levítico 4 e Levítico 5. Cristo morrendo e o pecado sendo julgado e Cristo carregando os pecados, né? Tinha dois bois, um morria e o outro era levado para fora do acampamento, para o deserto. É a mesma figura de Cristo. Cristo se tornando pecado na cruz, sendo morto e logo ele carregando os nossos pecados também. Cara, essa figura é magnífica, é impressionante. Bom, e aqui Isaías também, né, que fala, levou sobre si os pecados, mas tirou o pecado do mundo. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas também é o sacrifício, né, que levou sobre si os pecados daqueles que acreditamos nele. Bom, e tem muita coisa por diante, mas eu vou colocar aqui, vamos, porque essa questão você pode abordar por meio da Bíblia inteira. Isso aqui eu te mostrei outros versículos que não aparecem naquele documento que eu criei ali, né? Mas falam a mesma coisa. Olha aqui, Paulo. Paulo está dizendo o seguinte: o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu, mas é o pecado que habita em mim. Tá vendo? Uma questão de natureza interna. Logo depois, Paulo diz o seguinte: por causa desse pecado original que nós herdamos de Adão, que é a nossa natureza, por causa disso, nós somos pecadores, precisamos da salvação de Cristo. E os pecadores, o que eles fazem? Eles cometem pecados, ofensas, transgressões, tá vendo? E essas transgressões e esses pecados são a expressão de uma velha natureza morta. Por isso, nós não estávamos doentes e Cristo nos curou, então, beleza, continuo tocando minha vida. Não, 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 não. A cura é um meio para te mostrar que você tem uma doença ainda pior, que é o pecado, que essa doença vai te levar para a morte eterna se você não se arrepende do que você é. Porque você... Cara, muito legal isso, mano. Muito legal essa forma de ver, essa forma, essa verdadeira, essa verdade, né, sobre a enfermidade, a partir dessa perspectiva, porque era algo que, nossa, faz muito sentido, mano. Porque se na eternidade com Deus não há dor, enfermidade, sabe? Tipo assim, faz muito sentido o que a gente está falando. Tipo, é uma verdade que não tem como questionar. Realmente mostra que a salvação das nossas enfermidades, né? Primeiro ponto, a enfermidade ela é um sintoma, um sinal de que o pecado já está no mundo, de que o Essa foi pecado boa. Um habita no homem, sintoma, um sintoma. Exatamente. É isso, é um sinal. sabe? Perfeito. Perfeito. Mano, muito demais isso. Por isso que eu te perguntei para ser mais profundo, porque eu sabia que tinha algo aí que a gente precisava adentrar. E, e aqui, né? E aqui, então, sei que nada de bom habita em mim. Volta lá no que você estava compartilhando, Vamos para que ele vai Romanos? falar algo bem Pra... legal. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Que Porque eu tenho tradução você o tem? que é bom, mas não consigo realizá-lo.
pois o que faço não é bem, não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, isso continuo fazendo. Ora, se eu faço aqui, aqui ó, no 21, ó, acho então esta lei em mim, Isso. assim encontro esta lei que atua em mim. Mano, isso é muito top. Olha o que ele tá falando aqui, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Isso. Exatamente. Aí que você tá falando o seguinte, ó. Olha só, mano, olha isso. Nenhum ser humano consegue fazer o bem somente. Sempre que nós fazemos algo bem, tem O algo. mal está com ele. Exatamente. Por Por quê? isso Isaías fala de sermos, de da Exatamente. nossa obra de ser como trapo. Mano do céu. E sabe por quê? Sabe onde tem sua origem? Isso? Escuta aqui, ó. Escuta aqui, mano do céu. Escuta, olha para mim. Isso tem sua origem na árvore do conhecimento do bem e do mal, onde o bem e o mal estão misturados. Vou te mostrar uma coisa aqui. Vou te mostrar uma coisa. Você presta atenção aqui, por favor. Presta atenção nisso. Ó, você conhece isso aqui, ó? Pô, fica até difícil de anotar assim. Não, não anota, só recebe no teu espírito. Você, Porque, você já viu esse símbolo aqui? sim. Qual que é o conceito desse? Vou pegar uma coisa mundana, pagana, para te explicar uma verdade espiritual. Qual que é o conceito Mas desse? eu já consegui entender onde você quer chegar. Isso daí, se eu não me engano, é o Yin Yang, né? Que aí ele vai falar, se eu não me engano, sobre o equilíbrio do homem, né? Acho que é algo assim, tipo, o bom e o mal do homem em equilíbrio, algo assim, não sei. Isso. E, e, Lado bom e lado ruim. Isso. E qual que é o conceito? O branco seria o bem e o preto seria o mal, certo? No Sim. branco, no bem, sempre tem um pontinho de mal. E no preto, que é o mal, sempre tem um pontinho de bom, de bem, entendeu? Que Sim. que esse símbolo está te falando? Que tanto o bem quanto o mal, eles estão reunidos num só fruto, numa só esfera. E não existe forma de separar o bem do mal, certo? Bom, isso aqui é o mais próximo que eu achei do fruto do árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que o homem comeu desse fruto maldito, ele inseriu dentro dele a natureza satânica, a natureza do inimigo, e se tornou incapaz de discernir o bem e o mal. Por isso chama ao mal de bem e ao bem de mal. Porque, ó, Paulo está falando isso. Gente, culpa do fruto que Adão comeu no Éden. Nós, o tempo todo, na nossa carne, na nossa humanidade, tudo que a gente faça de bem vai ter algo de mal dentro. E tudo que a gente faça de mal vai ter algo de bem. Nós somos seres humanos, escuta aqui, ó, bons e maus, junto. Faça uma mistura da palavra bom e mal e junta isso, isso é o ser humano. Ainda na sua maior vontade de fazer o bem, sempre vai ter uma corrupção dentro. Ainda no melhor que eu possa fazer de bem. Por isso nós não precisamos nada de bom do velho homem. Nós temos que crucificar o velho homem inteirinho, com o bem e com o mal. E nós temos que comer da árvore da vida, que é Cristo, que ele não está preocupado no que está bem e no que está mal, no que pode ou que não pode. Ele está preocupado naquilo que é de cima e não de baixo, aquilo que é eterno e não terreno, aquilo que é celestial e não mundano. Entende? Quando Jesus foi posto à prova, sempre falavam para ele: essa mulher foi pega no pleno adultério. O que nós fazemos? Apedrejamos ela? Isso está bem ou está mal? Pode ou não pode? Entendeu? Tem que pagar imposto para o César. Está bem ou está mal? Entendeu? Isso está bem ou está mal, né? Logo depois, a mulher a mulher samaritana. Nós temos que adorar Deus em Samaria ou em Jerusalém? Isso está bem ou está mal? Jesus é o seguinte:
Gente, eu não vim para dizer para vocês o que está bem e o que está mal, porque vocês não têm capacidade de entender o bem separado do mal. Então, eu vim para trazer vocês o que é eterno, o que é de cima. Faça a seguinte pergunta: quando você estiver em frente de uma situação onde você tem que dizer isso está certo ou está errado, esquece. Deus não trabalha por esses meios. Deus trabalha no seguinte: isso provém do alto ou isso provém da terra? Isso vem de cima ou isso é terreno? Você tem que tomar uma decisão, cara. Bom, eu tô a ponto de assistir um jogo da Copa do Mundo. Tá tudo pessoal ali em casa pronto para assistir e eu começo a sentir dentro de mim que Deus está me chamando para orar, para eu entrar num quarto e não assistir o jogo. E aí você começa a questionar, mas assistir o jogo, cara, isso tá certo ou tá errado? Errado não está, mas parece estar certo. Mas você não tem que se guiar pelo que está certo ou errado. Você tem que se guiar pelo que é eterno ou terreno, pelo que é de cima ou de baixo. Jesus sempre colocou esse padrão. Olha a mulher que era para ser apedrejada. Ele colocou o seguinte: beleza, a lei de Moisés diz que pode apedrejar. Agora, comece jogando a primeira pedra àquele que está livre de pecado. Tá entendendo? O cara tirou os olhos do bem e do mal, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e colocou os olhos das pessoas na árvore da vida, que é ele. Até os fariseus reconheceram que precisavam de um Salvador, não no sentido estrito para se arrepender, porque eles se perderam, mas a consciência deles acusava eles de pecadores. E a mulher também, entregue ali, ela tira os seus olhos da lei, daquilo que está certo ou errado, e coloca os seus olhos naquilo que é eterno, que é Cristo. Por isso Paulo disse: tudo é lícito, mas não tudo me convém. Não deixarei que nada me domine. Tá comigo? Porque eu não posso ser dominado nem pelo bem, nem pelo mal, porque eles estão juntos num fruto maldito de uma árvore que a gente come todos os dias, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então eu não posso ser dominado nem pelo bem, nem pelo mal. Eu tenho que ser dominado pelo Espírito eterno, pelo que é eterno. Você não pode ser dominado pelo que está bom, nem pelo que está mal. Porque hoje está bom para nós, hoje é bom, é certo, certas coisas. Mas amanhã, pela lei, por exemplo, está certo que dois homens se casem. E se o pastor não quer casar eles, o pastor vai tomar um juízo, vai ir para a justiça, entendeu? Porque agora o mundo determina que está bem que dois homens se casem, entendeu? Logo depois, isso é um caso muito absurdo, muito forte que eu estou falando, vai contra a natureza própria do homem, né? Homem com homem vai contra a natureza. Mas imagina o tanto de coisas pequenas que dentro daquilo que nós falamos tá certo. Viu aquela frase brasileira que diz: e certo não tá, mas também não tá errado. Isso é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Entende? E nós precisamos comer da árvore da vida. E é isso mesmo que Paulo encontra nele. Ó, segura aqui. Olha para esse símbolo, cara. É uma coisa pagã, mundana, mas serve para explicar o exemplo. Paulo escreve o seguinte, ó, vamos aqui. Ainda, ó, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Ou seja, que nós somos seres humanos bons maus, ou maus bons, tudo junto. Bom, guião, bom, traço, mal. E não pode ser separado o mal do bem dentro do homem. Por isso nós precisamos de uma medida maior, de uma estatura mais elevada, que é aquilo que pertence a outra árvore, que é a árvore da vida. Nós não precisamos das regras do que está bem e do que está mal. Nós precisamos da vida do Espírito que está em Cristo para que Ele nos guie além da lei, Ele nos guie na sua vida
Tá entendendo? Por isso o cristianismo não consiste em doutrina, consiste em vida no Espírito. E pela vida do Espírito eu consigo entender as doutrinas. Mas Jesus nunca falou para a gente seguir os ensinamentos dele. Jesus falou para a gente seguir a ele mesmo, porque ele vive. Maomé falou para seguir os ensinamentos de Maomé, Buda para seguir os ensinamentos de Buda, Confúcio para seguir os ensinamentos dos confucionistas, mas todos eles estão enterrados nas suas tumbas, no seu sepulcro está cada um deles. Porém, no túmulo de Jesus está vazio, porque ele ressuscitou, e cristianismo trata-se de seguir alguém vivo. Então, todas as outras religiões, crenças, falam de doutrina, de ensinamentos, mas Cristo fala dele mesmo. Me sigam a mim, comam da minha carne, bebam do meu sangue, entendeu? Para ter vida eterna. Eu sou o pão de vida, eu sou a fonte de água viva. Se você beber da água que eu vou te dar, você nunca mais terá sede. Então, aquele que quer ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Como você pode seguir alguém que está morto? Só pode seguir seus ensinamentos. Por isso que o cristianismo é degradado, deturpado, só elabora denominações basadas em doutrinas. Mas nós que temos o Espírito Santo do Cristo ressurreto, podemos seguir a um Deus vivo. A minha alma tem sede do Deus vivo, não de uma doutrina morta, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica aquela letra e dá sentido àquele ensino. Compreende? Eu não estou falando que a gente não tem que estudar a doutrina apostólica, não, nada disso. Mas temos que fazer isso a partir da vida de Cristo, porque nós não somos uma religião a mais do montão. Nós somos aqueles que possuem o caminho, a verdade e a vida que está em Cristo e que é o próprio Cristo. E esse Cristo não está morto. Ele morreu, mas ressuscitou e ele se impartiu, ele se infundiu para morar dentro de nós e nos conduzir a toda a verdade. Então, nisso consiste o cristianismo. Nisso consiste a nossa vida. Não naquele que tem a melhor palavra, a melhor doutrina. Não, irmão. Naquele que tem a vida, cara. Discipulado é isso. É transferência de vida. Não é fazer um curso, ou uma escola, ou sei lá o quê. Ou assistir numa culto, após culto. Não, o cristianismo é questão de vida, cara. E essa vida está na árvore da vida. E é tudo o oposto à árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso que o conhecimento faz bem a nosso velho homem. Ele se sente armado com conhecimento. Mas o verdadeiro conhecimento parte de tocar no nosso interior a vida de Cristo e sermos ensinados por Ele e aprender o próprio Cristo. Não aprender sobre Cristo, que é informação. Aprender a Cristo, que é revelação. Tá comigo? Tem uma escritura que diz aqui, ó, com isso eu termino. Mas vocês não aprenderam assim a Cristo. Isso Paulo fala para os Efésios, e eu tô aqui, ó, Efésios 4. Opa, que forte, que forte, que forte. Que forte. Olha aqui, ó. Efésios 4, 20, a tradução original. Efésios 4, 20. Com isso, nós fechamos aqui. Eu fugi um pouquinho do tema, mas tá dentro do contexto, certo? Olha o que diz aqui, ó. Vamos do 20 até o 21. Beleza? Olha só, mano. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus, ou conforme a verdade que está em Jesus. Assim diz outra tradução.
Olha só, mano, isso aqui é impossível você aprender numa escola. Isso aqui você só conhece tocando a realidade espiritual de Cristo internamente pelo Espírito Santo. Mas vocês não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido. Quem ouviu Buda? Quem ouviu Maomé? Quem ouviu Confúcio? Quem ouviu Calvino, cara, para se chamar calvinista? Quem ouviu? Quem ouviu, cara, Armínio? Ninguém. Eles estão mortos. Eles não falam. Embora os homens tenham criado correntes de pensamento, religiões, denominações em cima desses caras, ninguém pode ouvir eles nem ser ensinados neles, entendeu? Nele, em união com ele. Tá entendendo? Conforme a verdade que está em Jesus. Verdade aqui significa realidade. Então, cara, isso aqui é muito forte, velho. Isso aqui fala de um. É o que Deus espera de todos os homens, cara. Como Jeremias 31. E ninguém dirá ao seu próximo, ao seu irmão, conhece a Deus, porque todos me conhecerão, desde o maior até o menor, desde o mais velho até o mais pequeno, porque eu perdoarei os seus pecados nesse novo pacto. Ele entrará a habitar dentro de nós. E é aí que está a vida, entendeu? Então, Que vós não aprendeste. Isso aí sim, ficou confuso. Não ficou claro essa parte. Vós não aprendestes assim a Cristo. Isso aí não. isso vem de Essa um. frase não deu, não ficou claro assim. Ah, O que ela isso quis dizer. Isso vem de um outro contexto que Paulo está falando. Porém, o que eu quero focar aqui é de aprender a Cristo e não aprender sobre Cristo. Se você for aprender sobre Cristo, você vai ter informação na sua mente. Se você for aprender a Cristo, você vai ter revelação no seu espírito. Porém, a revelação você só pode acessar espiritualmente. Logo, a informação você pode acessar estudando mentalmente. Agora, existe um perigo de eu ter um Cristo mental e não um Cristo real. Esse Cristo mental pode estar feito como eu quero que ele seja. Eu quero um Jesus hippie, com óculos de sol. Eu quero um Jesus que ama todo mundo, que não odeia nada. A Bíblia diz que Jesus odeia a doutrina dos nicolaítas, por exemplo. Eu quero um Jesus homossexual. Eu quero um Jesus travesti, como disseram ali no Brasil. Isso é aprender sobre um Cristo que pode ser criado na minha mente como eu quero. Mas aprender ao próprio Cristo, aqui você tem o original. O original é o Cristo que está depositado no teu espírito. E você pode ouvir ele e ter unidade no espírito com ele, união. Isso que diz nele significa que eu estou nele, ele está em mim e que nós dois somos um só ser espiritual, porque aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele. E a partir dessa união que eu tenho com Cristo no meu espírito, eu sou ensinado na verdade que está em Jesus. Então, tudo consiste em comer da árvore da vida, porque quando eu como da árvore da vida, que é Cristo, eu aprendo ao próprio Cristo. Logo, se eu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu vou aprender sobre Cristo e eu vou entrar numa religião. E as religiões são opostas e contrárias a Cristo, porque as religiões consistem em doutrina e ensinamentos. Porém, o cristianismo consiste em seguir a uma pessoa que está viva e se chama Jesus Cristo. E essa pessoa habita dentro de nós. Por isso Paulo está falando para os Efésios aqui, vocês não aprendestes assim a Cristo, se é que realmente o tendes ouvido. Ou vocês estão se relacionando com um Cristo que não existe, que vocês mesmos criaram na sua mente. Porém, aqui não se trata de mente, aqui se trata de espírito. O espírito é mais elevado que a alma. O espírito é mais elevado que a mente. No espírito está a revelação.
Entretanto, na mente está a informação. Está comigo? Então, se você quiser, podemos pegar o contexto inteiro desde o 18, Efésios 4, 18, e fala sobre pessoas entenebrecidas no seu entendimento, separados de quê? Da vida de Deus, viu? Aqui está a árvore da vida, né? Por que entenebrecidos no seu entendimento? Porque estão comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o entendimento está entenebrecido e estão separados da árvore da vida de Deus que está em Cristo, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, ou toda sensibilidade, diz outra tradução, se entregaram à dissolução. Que triste, cara. A dissolução significa quando você perde sua pureza. Para, com avidez, quer dizer com muita habilidade, com muita destreza, cometerem toda impureza. Mas vocês não aprenderam assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Agora compreende um pouquinho o contexto? Dá para entender agora? Sim. Ou ficou mais ou menos... É difícil esse versículo. É Não, difícil. é difícil, difícil sim. Mas com a sua explicação deu para entender onde você queria chegar com esse versículo. Mas o versículo em si é difícil de você receber, de você entender ele, né? Realmente ali. Mas com a explicação você consegue construir a ideia com a sua explicação. Mas, cara, ficou. Para mim, eu acho que já valeu até aqui, porque senão vai ficar muita informação. Acho que senão vamos nos perder Sim, de tanta informação, entendeu? Porque é algo muito bom, né? Eu vou buscar no meu devocional me dedicar nisso daqui que a gente conversou, nesses estudos. Vou te pedir para tu me passar esses textos, tá? Eu anotei alguns aqui, anotei Romanos 7, Efésios 2, foi o que eu consegui anotar, mas me manda todos eles de novo, para eu poder ver que se eu não esqueci nenhum deles ou anotei algum errado. perfeito. Eu vou, durante a devocional, estar estudando isso para no próximo sábado a gente poder prosseguir em cima disso, entendeu? Porque senão vai ficar muita informação e até aqui a gente já conseguiu construir uma ideia, conseguiu construir algo muito, muito bom, né? Sobre o homem, a sua natureza, sobre a vida, né? Que é Cristo, sobre a árvore da vida, né? Isso ficou muito bom. O que eu ia te pedir é para a gente tentar entrar mais dentro da história da Bíblia, sabe? Ok. Tipo, tá vendo? Isso aqui que eu tô te falando, é por isso que Jesus, é por isso que Deus, lá em Noé, fez isso, isso e isso, tá vendo? Porque aí eu acho que a gente vai conseguir, porque eu acho que é uma grande dificuldade. Eu consigo ter esse entendimento assim, solto nesses pontos que você está me trazendo, mas olhando para o Velho Testamento, olhando para toda a história, porque se a gente fala de uma Bíblia que aponta para Jesus, eu acredito que toda a história, sabe, a gente possa ver aquilo que a gente está falando sobre Jesus. E se você conseguiria, né, no próximo sábado, fazer com que a gente pudesse olhar para o Velho Testamento e encontrar isso, sabe? Encontrar Deus trabalhando isso desde o início no homem, né? Perfeito. Trabalhando essa questão, para a gente conseguir ligar os pontos, sabe? Jesus, ele é, né, a obra perfeita. Então, vamos olhar para o Velho Testamento e ver isso apontando para essa obra perfeita. Perfeito. Sem dúvida. Ah, pesquisar na origem me É, permite ordenar o presente. é, E nós vamos ver então no livro do Gênesis, tá bom? isso, mano. Entendeu? Ah, assim, É, final de uma semana outra que coisa vem, que eu te falar, uma outra coisa que eu te falar, não, fala aí, que o que eu vou falar é totalmente fora. vou Vai falar. interromper a gravação aqui para deixar o vídeo já pronto. Ah, tá.